Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Sim, o podcast onde eu, Chay Carione, entrevisto empreendedores, especialistas, pessoas que têm relevância e autoridade reconhecida no mercado que escolheram atuar. Hoje eu tenho a alegria de conversar com uma mulher muito guerreira, uma mulher que vai trazer o seu propósito para a mesa e que ela tem como visão ajudar na preparação de novas vidas que vêm por aí. Eu entrevisto hoje no Pode Sim, doutora Denise Roden, que é nutricionista, especialista em fertilidade, gestação e saúde da mulher. Seja muito bem-vinda, obrigada pelo seu sim nesse nosso convite e obrigada também pela liderança que você vem conduzindo nesse movimento, onde você nos explica sobre a performance de cuidar do antes do nascimento, de se preparar para isso. Muitas pessoas já pensam já lá no resultado. Mas para começarmos, Denise, eu quero te perguntar, qual foi o chamado, o movimento, a missão, esse propósito que te trouxe até aqui hoje? Bom, algum tempo atrás eu escutei uma frase que hoje faz sentido, porque ela diz assim: que todas as nossas dificuldades, os nossos desafios, o que a gente encontra no nosso dia a dia, eles estão relacionados ao nosso propósito. E é justamente por isso que hoje eu sou especialista em fertilidade, porque eu passei por esse processo de não conseguir engravidar, de tentar uma gestação, de não saber por que que eu não conseguia esse resultado, e foi por isso que eu me especializei. Então, esse desafio me levou justamente a ser e ter o conhecimento que eu tenho hoje nessa área. Você já foi uma tentante, assim que a gente chama, né? Sim, Para depois se tornar uma gestante. E hoje é uma mãe muito feliz. Quantos anos fez a nossa menina aí? ela fez a semana passada 9 anos. 9 anos, 9 anos. parabéns. E desde então você mergulhou nesse conhecimento, você já era nutricionista, não era? Me conta um pouquinho. Eu sou nutricionista, eu me formei em 2012 e eu trabalhei por muitos anos em cozinha industrial. Eu Olha, fui mãe aos 37 anos. Hoje a gente vê uma demanda muito grande dessas mulheres que começam toda uma preparação profissional, de carreira, né? E fazem todo esse processo e deixam o sonho da maternidade para mais tarde, como eu. Então, também descobri aos 37 anos que eu não poderia engravidar de forma natural. E aí eu fui atrás de me especializar, na verdade, de especialistas e entender o meu caso. Eu tive uma filha e depois eu não consegui mais engravidar. E foi aí que eu fui estudar nutrição, nutrição funcional, com a especialização, então, em fertilidade, gestação e saúde da mulher, para entender o que que o meu corpo falava e e os profissionais não conseguiam ler para mim. E como nada é por acaso, eu também fui trabalhar a parte emocional. boa. Porque uma mulher que quer engravidar e que está passando por esse problema, essa dificuldade de engravidar, todas têm um viés emocional, algo que precisa ser olhado além do corpo físico, eu preciso olhar para a emoção, para o emocional dessa mulher. Que interessante, né, que que questão mais sensível da sua parte, não só porque a gente está falando do emocional, mas somos um corpo, um organismo muito complexo e sistêmico. Tudo está interligado, tudo está muito. Como é que você faz essa conexão na sua clínica, no seu consultório, né? Porque provavelmente as pessoas te procuram muito mais pela essa questão clínica, técnica da nutrição em si, e você consegue conectar. Quais são os seus olhares no setor emocional que já estão diretamente ligados na tua consulta, no teu acompanhamento? Porque eu sei que também não é só uma consulta, pode ser só uma consulta, mas o ideal é que você tenha esse mãos dadas com a doutora Denise, porque vai ter uma construção aqui de uma jornada muito positiva para tudo que a tua paciente e, na verdade, o casal muitas vezes vão viver ao teu lado. Me conta um pouquinho sobre esse teu olhar emocional. O que que você foi buscar? O que que você foi mergulhar? O que que você foi descobrir? A gente teve algumas conversas já em sala, né, na nossa mentoria, e é muito gostoso ouvir você falar. É muito bom. Você tem uma naturalidade e por conta da profundidade e da vivência, então você, além de aprender, de mergulhar no teu aprendizado, você experimenta.
né, você coloca isso em prática. Eu tenho um pouco disso, a gente tem uma afinidade nisso. Eu jamais eu vou aplicar um método, ou uma ferramenta, um framework, ou um modelo de gestão que eu também não tenha experimentado. A prática associada à teoria, ela funciona muito bem. Mas eu quero ir para essa prática das emoções, porque todo mundo fala de emoções, mas como é que a gente coloca isso na mesa? Então, a paciente chega no consultório, principalmente a que tem mais idade, né, que está acima ali dos 35, acima de 30 a gente já vê uma cobrança dela em relação à família, à sociedade, de por que que você ainda não tem filhos. Tá. Isso acaba gerando uma ansiedade nessa mulher de querer logo então ter essa realização. Mas muito além disso, tudo que essa mulher sente de: "Ah, eu quero logo", a ansiedade, o medo de não conseguir, tudo isso tem reflexo no meu corpo físico. Quando eu estou num nível de estresse, de ansiedade, o meu corpo físico, ele entende esse processo como se fosse um estado de luta e fuga, Um de estado de alerta. sobrevivência, de alerta. Então esse organismo ele fica em alerta, ele fica num nível de: "Opa, o que está acontecendo aqui? Eu preciso me defender". Quando isso acontece, fisiologicamente, muitas mulheres diminuem o processo de fertilização, ou seja, diminui a capacidade desse óvulo de ser fecundado, ou até mesmo no desenvolvimento e amadurecimento dele. E aí vai dificultar ainda mais esse processo de gestar, de engravidar. Porque nada é por acaso, né? Eu falo às vezes para paciente assim, às vezes chegam muitas pacientes com esse estado emocional bastante intenso. Primeiro a gente gera um bebê aqui no coração. Depois a gente vai ter uma fecundação e depois uma gestação aqui no nosso útero. Mas para esse processo acontecer, o meu corpo físico precisa estar se sentindo seguro, protegido e com reservas para que essa nova vida seja gerada, seja eh, produzida, né, seja construída dentro desse processo. Muito bom. E aí olhando para esse corpo físico, eh, o próprio estresse, né, próprias emoções, os hormônios da emoção, ela vai dormir não vai dormir tão bem, acaba não se alimentando bem, acaba, liberando cortisol, enfim, outras coisas que você vai falar agora um pouquinho mais. Qual é o impacto direto no corpo físico e quais são os 2 principais pilares que você traz nas tuas masterclass, nos teus workshops? Porque além de consultório, você também é uma pessoa que transborda o teu conhecimento para muitas pessoas que querem mergulhar um pouco mais nesse processo e ter sucesso, performar na fecundação, na fertilização, numa gestação saudável, num bebê saudável depois, que toda uma corrente, é uma engrenagem. É sono, é intestino, são os hormônios, a alimentação. Como é que a nutrição entra nessa questão? É inflamação? O que que acontece no estado físico se a gente já começa a se sabotar no estado emocional? Então, nunca é uma coisa só na nutrição. A A gente primeiro eu vou olhar a individualidade dessa paciente, o que que ela traz de específico, se ela já tem algum diagnóstico de interferência nesse processo de gestação, mas eu vou olhar 2 pontos aí que eu sempre olho, que eu sempre falo, que não adianta eu ter um cardápio excelente, maravilhoso, perfeito, se eu não tenho modulação dos Hum. meus hormônios. E essa modulação ela acontece com o sono. E quando eu falo da modulação dos hormônios, eu não estou falando primeiro dos hormônios sexuais, que é a progesterona, testosterona, estradiol. Eu estou falando primeiro dos hormônios base. Eu estou falando de insulina, eu estou falando de cortisol, eu estou falando da melatonina, porque a melatonina é um antioxidante mais poderoso que o nosso corpo tem. Ele faz restauração, desinflama, ele restaura as nossas células, ele melhora a capacidade de funcionamento da nossa célula. Ele comunica para todos os nossos órgãos e células que está tudo equilibrado, que está tudo normal, que está tudo funcionando. Então ele faz esse processo. Então se eu não tenho um sono de qualidade, e aí como que eu identifico essa não qualidade do sono? Essa mulher que acorda cansada,
que vive cansada durante o dia, que diz que tem uma fadiga que não sabe explicar, ou que tem muita insônia, que tem dificuldade de dormir, que acorda no meio da noite. Essa mulher, ela não faz uma comunicação adequada desses hormônios. E aí vai sempre, sempre, e a gente fala hoje, né, muito do GLP-1, dessas Olha, desses análogos, né, para emagrecimento e tudo mais. que também são hormônios. Que também são hormônios. A nossa apetite, a nossa saciedade, a nossa fome, ela também é regulada por hormônios. Esses hormônios, eles vêm de fora, então dessas canetas, mas a gente tem produção própria e o sono também ajuda a fazer, a regularizar, a modular essa fome, essa saciedade. Sabe aquela mulher que chega no meio da tarde e tem vontade de comer tudo que vem pela frente? Sim, Principalmente doce, açúcar? sim, já sei quem é essa mulher. Pois é. Essa mulher, ela também tem uma disfunção ali alimentar, mas ela também tem um sono de menos qualidade. Por Certo. isso ela tem mais necessidade de energia rápida. É fisiológico essa sensação, essa fome constante. E aí, claro, eu vou olhar também o intestino dessa mulher, porque um intestino que não está saudável, ele vai informar inflamação ou não saúde para todos os outros órgãos. Hoje a gente ouve falar muito sobre intestino-cérebro, mas o intestino ele tem uma conexão com todos os órgãos do meu corpo. E o meu útero, meus ovários, eles ficam ali dentro do meu intestino. Então Hum, essa comunicação, ela é muito próxima. próxima e ela vai sim influenciar na saúde desses órgãos, tanto do útero quanto do ovário, para melhorar ou piorar a qualidade dessa produção de óvulos e desse amadurecimento e da fecundação, implantação, desenvolvimento do bebê depois de grávida. No Quando a gente escuta você falando, assim, a gente pensa: "Nossa, então seria muito interessante eu ter ajuda", né, hoje, cada vez mais, a gente tem acesso a conhecimento, a ao próprio hormônio, de forma, não sei se eu posso dizer de forma artificial, mas, né, sei lá, melatonina, uma coisa que dá para comprar, o próprio LGP-1 dá para comprar. GLP-1, GLP-1 dá para comprar, então essas coisas, a vitamina D dá para comprar, mas tudo o corpo também produz, né. Então você pode usar como uma estratégia pontual. Como é que você vê isso? Como uma estratégia pontual, como uma necessidade, uma substituição, ou como uma construção, e acho que por isso que você coloca o emocional junto, com a construção de mudança, de conscientização, de conhecimento e de transformação até dos hábitos. Eu tenho muito assim, o cliente me procura, né, ele sabe muitas vezes o que ele precisa fazer. Ele sabe onde é que está doendo, ele sabe onde é que tem dinheiro na mesa. O empresário, o empreendedor, o especialista, ele sabe que ele tem um potencial, que ele tem um conhecimento, que ele já tem reputação, que ele tem uma vontade, uma paixão de fazer acontecer, mas muitas vezes não está conseguindo fazer a gestão dessas oportunidades, não está conseguindo comunicar, posicionar ou até construir novos ativos que geram patrimônio ou até um legado na vida deles. Eles sabem, mas ao mesmo tempo, mesmo sabendo, e pode ser contraditório o que eu vou falar, falta clareza por onde organizar, por onde começar, o que fazer, o que não fazer, porque cada organismo é um organismo, assim como cada pessoa é uma pessoa. Eu atendo muitos mentorados em grupos, escalo através de cursos online, mas o um a um, e você sabe disso, você faz a mentoria individual comigo, esse um a um, ele tem um cuidado, ele traz para a gente essa clareza que é que muitas vezes pode ser o grande diferencial na virada de chave em todos os resultados. No caso, eu estou falando do empreendedor, né, de parar de deixar dinheiro na mesa, e você está falando na construção de um legado muito maior, que é um legado geracional, que é deixar uma, uma saúde plena. Porque eu também não quero só ter saúde para ter filho, eu quero ter saúde para criar o filho, quero ter saúde para depois ser vó, eu quero ter saúde, né, para ser exemplo. Então, é uma construção. Quando você olha para isso, como é que você orienta, né? Você gosta de um a um? Você acha que existe, como é que você olha essa individualidade do ser humano na tua clínica? Eu nem vou falar no teu consultório, porque é uma clínica que você tem muito linda, eu quero que você fale um pouquinho sobre essa tua visão, esse teu método.
Hoje a gente tem a IA aí, né. Se você descrever todos os seus sinais e sintomas lá, ela vai trazer vários pontos lá, e que geralmente é muito provável ela vai acertar todos os pontos negativos ou que você precisa ajustar lá dentro. Mas tem uma coisa que a nutrição faz, a nutrição funcional, a nutrição integrativa faz, que a IA não faz, que é integrar. Integrar esse emocional, esse estilo de vida e hábitos de vida que essa paciente tem e esses sintomas que ela traz. Essa integração a inteligência artificial ainda não faz. A pessoa que, eh, não estuda isso todos os dias, ela não consegue interligar isso. E aí a pessoa diz lá que está com vários sintomas, mas muitas vezes o que ela precisa é dormir de forma adequada. E aí diz lá que ela está com deficiências, com insuficiências, com necessidades, e não basta só colocar isso. Eu preciso arrumar o meu terreno biológico. Eu gosto muito de usar analogias e eu adoro hortas. Eu amo Ótimo. hortas. E lá na minha casa eu tenho vários canteiros de hortas. Eu mandei fazer bonitinho, arrumadinho. Então, adianta eu ir lá quando tem um monte de erva daninha e botar as plantinhas lá, botar semente ou botar uma mudinha? Você acha que vai ter uma boa colheita? Não. Não vai. Agora, se eu for lá tirar a erva daninha, soltar a terra, talvez readubar, botar como eu procuro fazer tudo orgânico, então eu faço adubação orgânica. Mas e aí você acha que a colheita vai ser igual? Não vai. Quando eu faço todo esse preparo no solo, eu vou plantar as mudinhas, mesmo que ela tenha menos qualidade, ela vai frutificar muito melhor do que quando eu pego um corpo todo inflamado, com hábitos de vida irregulares, com sono inadequado, com falta de atividade física ou até mesmo com excesso, porque às vezes o excesso é tão ruim quanto a deficiência. E muitas vezes o bom não é mais do bom que é bom. Por exemplo, qual é a vitamina mais importante do seu corpo? Que você julga ser mais importante do seu corpo hoje? Ai, não sei, tem tantas, né. Pois é aquela que você está com Ah, deficiência. ótimo. Você vai dizer para mim: "Ah, é a vitamina D". Sim, ela é de extrema importância para o sistema imunológico, porque com ela baixa, o risco de você não implantar esse embrião é maior. Só que se ela está no valor ideal, mais dela pode prejudicar. Perfeito. Então eu sempre tenho que entender o sinergismo do meu organismo. Qual é o ponto que está desequilibrado? É o meu emocional? Então eu preciso entender o meu emocional, preciso me autoconhecer, me autoavaliar e ter a minha autorresponsabilidade em relação a isso. Mas são os meus hábitos de vida? Então eu preciso melhorar o meu sono, eu preciso melhorar a qualidade do meu sono, eu preciso melhorar a minha atividade física, eu preciso melhorar os meus hábitos de pensamentos, ter pensamentos mais positivos, pensamentos mais construtivos, ter leituras mais saudáveis, que te acalmem, que te deixe no nível de estresse mais baixo, que informem para o teu corpo que você está segura, está protegida e você pode fazer esse processo. Essa tua dica é uma dica de ouro, assim, ó. Você comentou comigo ontem, inclusive, que a gente estava em reunião, que antes de dormir, eh, s comenta aqui com a gente sobre o rir, né, sobre o sentir o trabalhar o humor, né, a sensação de alegria e sobre o evitar, informações e coisas ruins. Conta um pouquinho sobre essa, para mim isso é uma grande estratégia, é simples, é acessível para todo mundo, mas que pode fazer muita diferença na qualidade de sono e consequentemente, na modulação dos nossos hormônios, por conta de dessa traz pra gente, como o que que a gente conversou ontem, e também já me diz aqui algumas dicas de como que a gente pode melhorar esse sono. Eu acho que, assim, quem está querendo engravidar, criar músculo, hoje eu falei com uma pessoa que trabalha comigo, disse: "Você está dormindo bem?" Ele disse: "Ah, estou dormindo pouco, senhora, você treina, suplementa, vai para academia, tá bombado, mas não dorme bem, vai ter prejuízo", né, já comecei a dar, eu que estou na perimenopausa, também o sono tem sido assim, ó, a minha meta de vida, junto com o tal da proteína, porque senão eu fico louca, não é? Então fala mais sobre o sono, como é que nossos ouvintes, nossos espectadores aqui, nossos seguidores podem nos acompanhar e aplicar essas estratégias já imediatamente. O celular hoje parece extensão do nosso corpo, né?
Parece que ele tá aqui fixo na nossa mão e a gente está o tempo todo com ele. E a gente acha que ele é inofensivo. E sim, ele traz, um acesso extremamente amplo. Eu posso conversar com alguém daqui lá na China, no Japão, em tempo real, né, que isso não era possível até pouco tempo atrás. Mas quando eu faço esse acesso, principalmente de, notícias mais ruins, algo que traga um emocional mais aflorado, ele pode estar sim, de forma inconsciente, você só desliga o celular e deita na cama, esse processo na tua mente ela né, começa, continua aquele estado emocional. Então pode te deixar mais ansioso, mais estressado e pode fazer com que esse cortisol aumente nesse horário que deveria baixar, e às vezes a gente acha que não faz diferença, mas uma mínima quantidade de cortisol aumentado, o cortisol a melatonina, eles usam o mesmo receptor. Se eu uso o cortisol, se o seu receptor está sendo usado pelo cortisol, a melatonina não consegue fazer ação. Olha, Então a qualidade desse sono, ela tende a ficar mais rasa, a profundidade desse sono é mais rasa. A pessoa até diz assim: "Nossa, mas eu deito e durmo", mas acordo cansada, porque essa funcionalidade não está acontecendo de maneira adequada. E aí, em relação ao riso, os estudos mostram que rir baixa o cortisol. Por quê? Porque informa para o meu corpo que eu estou segura, que eu estou protegida, então eu posso dormir em paz. E não é rir assistindo o videozinho de lá do memes. Reels de memes, é rir com a família, rir com o seu gatinho, com o seu cachorro, com o seu pet, rir com os seus filhos, se você já tem filhos, rir com o seu parceiro, com a sua parceira, rir com algum amigo, algum familiar. Aí não vale, né, a bebida alcoólica para essa integração, mas o rir a pelo menos 30, 40 minutos antes de dormir, faz com que o meu organismo entenda que eu estou segura, que eu estou protegida. Que bom. E isso faz com que o meu cortisol se acalme, por mais que a gente ache que fica, né, tenha uma excitação ali, esse processo ele é muito saudável, então ele baixa todos esses hormônios que vão te manter acordado e deixa a melatonina fazer a sua ação, e você dorme com muito mais profundidade. Então são coisas simples, uma boa leitura, uma leitura calma, que não faça você entrar num nível emocional, né, uma coisa descontraída, livrinhos eh, gibi, né, com historinhas de rir, também ajuda a fazer esse processo. Então ria, sorria mais, a gente não ri mais hoje, a gente ri dos memes, mas isso é uma dopamina viciante, né, é uma falsa dopamina, Tu ela sabes, sobe e não faz a gente relaxar. não, muito interessante, porque, como a gente tem uma vida corrida, né, muito acesso, muita distração, muito estímulo, até estímulo visual, se a gente parar para olhar, a tendência é chegar em casa cansado, estressado, e aí quer relaxar. Muitas vezes quer relaxar comendo mais, ou bebendo, tem gente que bebe, ou ficando no celular mais tarde. Eu sou uma que, ai, agora chegou meu momento, eu vou ficar no celular, porque passei o dia inteiro sem. Ontem mesmo eu fui olhar o celular à noite e eu pensei, nossa, eu tenho direct para responder da outra noite. Porque eu passo, às vezes, o dia todo sem olhar o Instagram. E aí acho que a noite é o meu momento de relaxar, de me divertir. E tá errado. Tá errado fazer isso antes de dormir. Eu posso fazer isso das 8 às 9, que seja, ou das 7 às 8, mas antes de dormir não é o ideal. Então, eu percebo na minha casa, a gente tem o hábito de jantarmos juntos, né? De gostar de sentar à mesa, então eu gosto de cozinhar. É um momento que, para mim, relaxa. Eu fazer uma comida, um bife, um arroz, uma salada para as crianças, e a gente senta e conversa. É muito interessante o que você está trazendo, porque reforça hábitos antigos. Não é só a nossa casa, que a gente está voltando agora no tempo de decorar igual a casa da avó, né? Tem muito disso, né? Mas também os hábitos antigos, de tirar. Como a gente já tem muito tempo celular, muito tempo social, muito tempo isso, por que não ter esse hábito de à noite todo mundo desacelerar e se divertir junto? Então fica aqui realmente uma contribuição sua e que isso traz longevidade, traz saúde, traz bem-estar e um sono reparador que vai melhorar a modulação de todos os nossos hormônios. E você falou bastante em intestino. Tem assim algo que
nossa, o intestino, se você não prestar atenção nisso, ele vai te prejudicar ou ele já está te prejudicando, e como melhorar? O nosso intestino, eh, quanto mais eu estudo, mais eu percebo isso. Talvez ele seja o órgão mais importante do nosso corpo, porque ele é o órgão, eh, é o único órgão capaz de selecionar tudo aquilo que entra e tudo aquilo que é eliminado do nosso corpo. Claro, o fígado tem um processo, mas primeiro eu tenho que passar pelo meu intestino para depois fazer o processo do fígado. Então, se eu tenho um órgão que é capaz de absorver tudo o que eu preciso e de eliminar aquilo que não me serve mais, a qualidade desse órgão tem que ser bom. Então você pensa comigo, não só responsável por fazer isso, ele é responsável por produzir mais de 70% dos nossos hormônios, mais de 70% do nosso sistema imunológico, ou seja, todas as células de defesa, né, mais de 70% dessas células são produzidas lá no meu intestino, a partir da informação que o meu intestino traz. O Eu tenho um professor que fala muito sobre isso, e ele fala assim: "O meu sistema imunológico está ali dentro da corrente sanguínea, né, eu tenho a luz intestinal onde passa ali o bolo alimentar e tenho na camada, como se fosse embaixo da pele, o meu sistema imunológico. Ele fica sempre vistoriando o que está passando ali. Então, a qualidade das bactérias que está passando ali vai informar para ele se ele pode deixar o sistema imunológico calmo, relaxado, ou ele precisa ativar Olha só. células de imunidade. Então, o que passa ali é sinalizador de dele se preparar para um processo inflamatório, porque está passando muita coisa que não deveria, muita sujeira, muito alérgenos, muitas substâncias que podem ser agressivas para o meu corpo, o corpo já vai ficar em alerta. Ele já vai sinalizar que ele precisa botar um monte de soldadinhos ali para defender essa agressão que vai vir. Então, se eu tenho uma alimentação rica em açúcar, rica em alimento, não só em alimentos, mas bebidas, mesmo que não seja, às vezes as pessoas dizem assim: "Ah, mas eu só tomo suco integral", mas quando você come uma laranja inteira, você come uma laranja. Quando você toma um copo de suco, quantas laranjas você está comendo ali? Olha a quantidade maior de açúcar que tem, de frutose, que vai virar açúcar lá no meu corpo, que tem ali. Então não é só isso, né, não é só o alimento que está enriquecido com açúcar, mas tudo aquilo que a gente industrializa mais. Eu É, sempre falo fora o assim fora o industrializado, é, né, que a gente come sim, plástico, come é, petróleo. exato. Eu falo assim, ó: "Se a indústria fez o serviço, o meu corpo não precisa. Se o meu corpo não precisa, ele só absorve. Se ele só absorve, vai ser num nível muito mais rápido, muito mais elevado. Então o meu corpo, ao contrário do que a gente procura na nossa vida facilitar as coisas, o meu corpo precisa que seja dificultado. Então dificultado como? Com mais fibra, com mais proteína de verdade, com mais, carboidratos mais complexos, mais difíceis de ser digeridos, porque o açúcar chega e é absorvido, mas quando eu como uma batata, um aipim, ele tem que ser processado para ser digerido. E isso é Então bom. e isso é importantíssimo para o meu organismo, é de extrema importância. Isso vai fazer com que a minha insulina não suba, que eu não tenha glicose alterada, vai fazer uma manutenção de energia, então eu não vou ter aquela Aqueles picos sensação de fome e de fome desespero. e de queda de energia. Então uma hora parece que eu estou bem, no Aham. minuto seguinte parece que eu estou super cansada, eu tenho necessidade de comer açúcar, daí eu como, parece que melhora a minha energia, mas logo em seguida desce. E isso não está regulado esse fluxo de glicose e energia, sabe, de insulina e energia. Então esses carboidratos vão te dar saciedade, vão te dar estabilidade, vão te dar, modulação desse nível de energia. Mas não só, né, como você falou ali, a proteína ela é muito, em alguns casos extremamente usada, em alguns casos negligenciada. Então dentro de um recordatório alimentar, a gente vê muito, assim, a paciente que começa o dia comendo pão com manteiga, café com leite e açúcar. É só glicose? Sim. Não tem uma proteína Tô adequa rindo não de tem. nervosa. É, e isso é muito E uma normal. geleia, bota E uma uma geleia geleia, ainda. e uma geleia. Então isso é muito comum dentro do consultório. E aí a pessoa diz assim: "Ah, mas então eu vou comer um ovo", mas um ovo tem só 5, 6 gramas de proteína. Uma mulher na perimenopausa precisa uma média ali de 25, 30 gramas de Na proteína, manhã, no no café da café da manhã. manhã.
Claro que daí tem, claro, avaliar o peso dela, a altura, a distribuição da quantidade de proteína nesse dia. Mas o ideal é que você comece o dia com um nível maior de proteína. Isso vai ajudar a modular a tua saciedade, a tua fome por doce, por comida palatável lá no meio da tarde, final da tarde. Então, esse controle de entendimento é diferente, porque não basta só eu comer 1 grama de proteína por quilo de peso, por exemplo, 1,2, 1,3, até 1,8, depende de cada pessoa. Mas eu preciso distribuir isso ao longo do dia. Não adianta eu comer só no almoço ou só na janta, eu preciso comer ao longo do dia, para que eu Certo. tenha um equilíbrio da quantidade desses aminoácidos que estão girando dentro do meu corpo durante todo o dia. Isso vai me dar menos inflamação, isso vai me dar mais energia, mais disposição, mais foco emocional e adivinha? Vai melhorar a qualidade dos meus embriões, Dos dos meus óvulos. óvulos. E no homem, que a gente esquece que o homem é 50% desse bebê. Então, no homem, a gente também vai ter um espermatozoide com melhor qualidade. E se eu Certo. tenho 100% de qualidade num óvulo, mas eu tenho só 50% de qualidade no espermatozoide, quando isso juntar, vai ter menos qualidade. Então, eu preciso entender que não basta só a mulher Se preparar. se preparar, o homem também precisa olhar para isso. Também precisa olhar para isso. Então, o que que muitas vezes no teu consultório você entende que uma atendante ou um casal que está buscando ter uma gestação saudável, precisa já imediatamente fazer para melhorar essa questão da base, do intestino? Precisa entender que o intestino precisa de uma quantidade de água adequada, que as pessoas não costumam tomar. Elas substituem a água por suco, por café, por refrigerante, por Chá, chá, mas isso não é água, eu preciso de tomem água, água. água limpa. Então faça a conta ali, pegue o seu peso e multiplique por 35 ml de água por quilo de peso. Tá, Isso a maioria das pessoas ali vai dar em torno de 2 a 3 litros de água. Então é pelo menos isso de água por dia. Lembrar que o meu intestino, ele precisa de fibra. As fibras, elas servem como, uma vassoura. uma vassoura, exatamente. Elas dão volume para o bolo fecal, elas limpam toda a parede da nossa luz intestinal e fazem o fluxo do bolo alimentar, do bolo fecal, transitar de forma adequada dentro do meu intestino. Isso limpando e tudo mais. Então, eu preciso de água, eu preciso de fibra. Onde é que eu tenho fibra? Pelo menos 3 frutas por dia, uma média, uma boa porção de saladas no almoço e no jantar. Tem alguns estudos que mostram ali que a gente deveria comer por dia uma média de 400 a 800 gramas de frutas, verduras e legumes ao dia. Se a gente pensar isso, nossa, 1 quilo de alface é muito alface, Oh, 800 gramas de alface é muito, mas cada fruta de tamanho de uma laranja, de uma maçã, vai ter ali o peso de 100, 150 gramas. Então, se você comer 3 frutas ao dia, que não é muito, você já comeu 300. E aí mais 100, 200 gramas de salada e legumes não é muito. De alface é muito, mas se você come, brócolis, chuchu, abobrinha, ele tem um peso aumentado disso e ele tem uma fibra excelente, esse tipo de legumes. Então, ótimo. esses tipos de alimentos não estão mais nos nossos pratos. E agora com as canetinhas emagrecedoras, né, acho que muita gente também que quer tentar engravidar, isso nem estava no nossas conversas, no nosso script, mas eu percebo assim: "Ah, eu tô inflamado, tô acima do peso, vou usar uma canetinha emagrecedora". E aí perde a fome, e aí não come. Tem um gap aqui, né, entre você emagrecer e parar de se nutrir. Como deve ter uma estratégia nutricional da tua especialidade que é: "Ok, use a canetinha, mas não deixe de comer tal e tal tal coisa". Proteína é o fundamental, Sim, fibras também, sim, água também. essencial. Então, tome água, não mude a água. Aí a pessoa assim: "Não, mas se eu comer 3 frutas mais não sei quantos, eu vou engordar". Não vai engordar. Não vai engordar. As canetas, elas têm uma ação, fisiológica de diminuir o nosso trânsito intestinal, diminuir a nossa digestão, eles lentificam a digestão. Então, uma comida que ficava 2, 3 horas aqui no meu estômago fazendo o processo de digestão, pode ficar até 6, 8 horas. Então por isso que a fome ela não Não aparece. aparece, porque o teu estômago continua cheio, e aí o feedback lá para o cérebro é de saciedade. Tá. E aí, por
causa desse processo, essa digestão lenta, a pessoa fica nauseada, porque ela fica muito tempo ali com essa comida parada. Inclusive, algumas pessoas têm dificuldade de tomar água, porque a água, quando eu tenho uma acidez, quando eu tenho um ácido clorídrico muito alcalino dentro do meu estômago, isso faz com que a água não seja boa. Hum, E isso faz com que a pessoa não tenha vontade de tomar água e diz assim: "Ah, eu tomo água, parece que eu comi pedra, que pesa o meu estômago", porque não faz essa digestão. A intenção é você tomar água, a água só chega no estômago e já vai para o intestino, ela não precisa de digestão, né. Então ela já vai para o intestino para fazer o processo dela. Mas quando esse estômago não está vazio? e não está com a acidez adequada, Hum, ela fica dando essa sensação de náusea. E tem pessoas que vomitam mesmo e diminui consideravelmente a água. E aí o ponto da gestação, pensando nas canetas, ainda não existe estudos seguros que dizem, que mostram que não tem nenhuma influência positiva ou negativa para o bebê. Então, hoje a recomendação, o ideal seria que essas pessoas parassem de tomar a caneta pelo menos ali 10, 12, 15 semanas antes da tentativa de gestação. ótimo. Porque a gente tem uma influência aumentada nesse metabolismo, a gente tem uma outra funcionalidade desse metabolismo com a presença das canetas. Então é importante a gente saber que isso pode influenciar. As canetas, quando elas começaram a aparecer, eu pensei que seria, um produto muito ruim. Considerando todos os estudos que mostram, talvez seja a coisa mais funcional para redução de peso que já a gente já fez, né. Só que quando você olha para as canetas e você acha que elas são pílula mágica, você tem muitos danos colaterais e Perfeito. às vezes irreversíveis. Então, se você associar o uso da caneta com todas as estratégias nutricionais, você vai usar o poder dela de você diminuir aquela fome, diminuir inflamação, diminuir resistência à insulina, diabetes, para aproveitar essa janela e aprender a ter bons hábitos alimentares, aprender a ter bons hábitos de estilo de vida. Quais? Aprender a fazer uma atividade física adequada, a dormir de forma adequada, porque se eu não exercito o meu músculo, ela vai queimar muito mais músculo Sim, do meu corpo do que propriamente gordura. Então você não vai emagrecer perdendo gordura, você vai emagrecer perdendo perdendo músculo, músculo. aí é pior, E isso é bem prejudicial. muito. Então, usando essas estratégias, ela é uma boa opção para emagrecimento. Mas quando eu penso em gestação, eu tenho que lembrar que eu preciso de um metabolismo que esteja, eh, desinflamado, sim, Funcional, né? funcional, mas que eu tenha reservas de vitaminas e minerais, reservas de proteína, uma ingestão adequada de água. Eu preciso de energia para gerar um novo bebê, então eu preciso uma ingestão de carboidratos adequada. E isso tudo eu tenho que levar em consideração no período de engravidar. Então, quando eu uso a caneta, eu tenho essas ações diminuídas pelo meu Sim, organismo. e Então eu eu tenho que prejudico. lembrar disso e pode prejudicar sim. Não, só o funcionamento, né, só essa explicação que você deu sobre o funcionamento do organismo com a ação da caneta já se percebe que não é bom o suficiente nesse período de tentante, né, de buscar ter uma gestação mais saudável. E é muito interessante o que você está trazendo, porque também começa no emocional. Também começa no emocional. Né, na conscientização, no autoconhecimento, no se perceber. Então é uma soma aqui de você saber o que que você está sentindo, saber quem você é, ou seja, como é que você funciona. Como é que funciona para mim? Como é que eu reajo? Como é que é a água para mim? Como é que é o sono para mim? Como é que é comer mais proteína, proteína de manhã ou proteína à tarde? Eu tenho uma dificuldade de comer proteína de manhã. Eu tenho, né, eu acordo, da minha natureza eu acho, não sei, eu sempre acordei com pouca fome. Pouca fome. Eu fico eu lido bem com o jejum, por exemplo. Então, mas eu preciso me conhecer. O que que acontece? E aí a gente vai tentando, vai melhorando, vai adequando. Se tem uma profissional apaixonada, porque você é apaixonada pelo que você faz. Na minha visão, ter um profissional que é apaixonado pelo que faz é assim, ó, 70% do sucesso.
"Ah, Chay, eu tenho 12 pós-graduações, mais 15 especializações, mais não sei quantas publicações". Eu vejo muita gente assim, mas não tem 10% da sua paixão. Sinceramente, não adianta nada. Isso serve para todas as áreas de profissionais que você vai buscar. Busca um profissional apaixonado pelo que faz, porque a pessoa que é apaixonada pelo que faz, ela simplesmente flui, pega realmente na mão, entrega mais, resolve mais, estuda mais, se compromete mais. E o que a gente sente mais falta hoje no mercado de profissionais, que hoje todo mundo é especialista, são de pessoas comprometidas com o teu resultado. Tem muita gente que vende, que bomba, que oferece, que se posiciona muito bem, mas que não se compromete com você, porque também não é comprometido com aquilo que escolheu fazer. Então, com essa linha, que agora a gente vai costurando quase para o final do nosso podcast, a paixão, ela se renova em você como e quando? Todos os dias, porque a nutrição, ela é base para qualquer coisa. Quando você dá para a tua célula aquilo que ela precisa, ela vai transformar isso em vida, em energia, em longevidade, em disposição, em entrega, Em em beleza, beleza. E aí, eu digo para você assim: o mesmo hormônio que vai fazer você engravidar, se você não quer ser mãe, é ele que vai fazer você ter vitalidade. Vitalidade para quê, Chay? Para você prosperar financeiramente, para você ter o melhor relacionamento com o seu marido, ou sua família, ou sua esposa, com seus filhos, para que você tenha mais propósito naquilo que você faz durante o teu dia. Porque quando você tem essa energia, você tem mais poder de criação. Então você tem mais poder de criar. Porque pensa assim, se você está cansada, apática, fadigada, você tem energia para lá e desenvolver um novo produto, um novo serviço e colocar em prática? Não tem. e esse hormônio qual é? Os hormônios que trazem Essa todo essa vitalidade. vitalidade, quando você tem a base pronta, né, são os hormônios que vão melhorar a tua fertilidade, são a progesterona, a testosterona, o estradiol, mas você tem que ter uma insulina controlada, um cortisol adequado, uma melatonina funcional para te fazer dormir bem e descansar. Então, um ciclo circadiano que a gente chama, né, que é a produção de cortisol e melatonina de forma regular. Então, tudo isso vai te dar estabilidade. Hormônio no nosso corpo, ele comunica. O que que o teu hormônio está comunicando para você? Você fala da perimenopausa, existe aí uma dificuldade de comunicação. Por quê? Porque alguns desses hormônios estão falhando, estão deixando de ser produzido. Então, essa falha que você fala de irritabilidade, de cansaço, de sono, de tudo mais, é uma falta dessa comunicação desses hormônios que o teu corpo estava acostumado e agora ele precisa reorganizar isso para achar outro tipo de comunicação. Mas quando que esses hormônios vão fazer menos danos, menos efeitos colaterais? Quando você não está inflamada, quando você está com todos os níveis de vitaminas em sinergismo, como eu falei antes, não é mais do mais, é todas nos níveis ideais, que é diferente dos valores de referência que está lá dentro do exame de laboratório. Lá, o laboratório, ele te dá valores de doença. Então, se você está fora daquele valor, você está doente. A nutrição funcional integrativa, ela traz uma margem mais curta, porque ali ele está falando de saúde. Então, não estar doente é diferente de você estar saudável. Não estar doente é diferente de você estar saudável. Essa frase, É, por quê? Porque você ela é um chacoalhão quase, é, é um Denise chacoalhão. exatamente, porque assim, ó, você olha lá vamos fazer aqui. Um TSH, que é a tireoide lá para você ter Tá, hipotireoidismo e ter que tomar remédio. Se ele está lá em 4,6, tem algumas referências que ali 4,7, 4,8, você já vai usar a medicação. Se está em 4,6, está quase na hora de tomar a medicação. tá, Você não está doente, verdade? mas também não tá Mas saudável. não está funcionando de acordo. Se Olha, você está com a glicose lá em 99, tá. 101, você é pré-diabético. 99 é muito diferente de pré-diabético?
na glicose? Não, você não está pré-diabético, mas você não está saudável. O E a ideal maioria dos médicos, né, eu não quero julgar ninguém, mas a maioria diz: "Ah, não, tá dentro aqui do". é, porque o médico, ele estuda a doença, então ele está certo. Entendi. Entendeu? E não é uma crítica, e hoje a gente vê muitos médicos já olhando para o outro prisma, Sim, e a tendência é que os profissionais de saúde comecem a olhar esse nível mais de saúde do que esse nível de não de de estar doença. doente. Perfeito. Mas eu preciso do médico que olhe a doença, porque tem alguns casos que eu preciso olhar a doença. Tá. E eu preciso tratar a doença com medicação, com a ação imediata ali do médico, né. Então, não é desqualificar o que o médico estuda, não, ele tem uma importância muito grande. Mas quando eu olho para a saúde é diferente de quando eu olho para a doença. E a gente já falou sobre isso, em outras conversas, mas aqui eu quero deixar você prefere tem uma frase que você pergunta assim: "Você prefere gastar dinheiro com remédio ou com suplementação?". Aí tem objeção para isso, né: "Ah, mas suplementar é muito mais caro do que medicar". Será? Então, fale um pouquinho sobre isso antes de eu te fazer a última pergunta da nossa tarde. Aí eu te respondo ela com uma outra pergunta, né. Quando você, não para cuidar da saúde, você vai ser obrigado a parar para cuidar da doença? Você vai. Porque se você sai de ca cai de cama, Não tem o que você fazer? não vai trabalhar, então você também não vai ganhar dinheiro. Hoje a gente tem um mercado de suplementação extremamente extenso. Você pode gastar 5, 10 mil reais por mês de suplemento se você quiser. Mas quando você faz uma base bem feita, e qual que é essa base bem feita? É aquele que já é o gasto que você já tem. Qual é o gasto que você já tem? Comer bem, comer comida de verdade, dormir bem, dormir com qualidade, fazer atividade física. Não precisa pagar academia, pode fazer na rua. Hoje a gente tem vários parquinhos, você pode fazer em casa. Hoje você entra no YouTube, tem milhares de aulas ali gratuitas. Então, é claro que tudo isso precisa de disciplina, de querer, mas você consegue fazer. E aí o suplemento é para suprir aquilo que está em deficiência, e não para corrigir Substituir. não, corrigir os teus maus hábitos de vida. Suplemento é a cereja do bolo. Excelente, Ele não é para excelente, corrigir os teus maus hábitos. Ele excelente. é para suprir aquilo que o teu corpo está com muita dificuldade de alcançar com os bons hábitos. Muito bom. Me conta agora, onde que a gente encontra, né, hoje com a tua paixão, teu conhecimento, teu método, a gente consegue consultar com você, ter uma consulta com você online, em que cidade que você está, em que região que você atua, você já recebe pessoas de diferentes regiões do país, mesmo morando no interior. Você mora, né, você mora no interior do interior. Conta pra gente um pouco disso. E nas redes sociais, como é que a gente te encontra? Fala um pouquinho, porque com certeza você despertou aqui a vontade de alguém continuar essa conversa com a doutora Denise Roden. Eu atendo em Rio do Sul de forma presencial, na clínica, como você falou. Essa clínica foi criada, com todo o olhar e carinho para receber as pessoas, para que as pessoas cheguem lá e se sintam acolhidas, bem recebidas e se sintam, protegidas para poder abrir o seu coração lá e fazer o acompanhamento. Mas também de forma online, então, como você falou, no Brasil inteiro, eu tenho pacientes de várias regiões do Brasil que fazem esse procedimento de forma online. Hoje em dia a tecnologia traz isso, e é algo que a gente não pode deixar de usar a tecnologia. E claro que o acolhimento presencial é sempre o acolhimento presencial, mas a consulta não perde por ser online ou ser presencial nesse sentido. Eu atendo em Rio do Sul, que é uma cidade do interior, mas é a capital do Alto Vale, é uma das cidades mais, bem localizadas e mais, próspera de toda aquela região lá. Sim. Não tem o trânsito de Florianópolis, a gente leva 15 minutos para ir de casa no trabalho, não 2, 3 horas, como às vezes eu venho para cá e fico maluquinha com esse estresse e essa ansiedade, Esse cortisol e todo que é esse liberado. cortisol que o trânsito libera aqui. Mas é uma cidade muito gostosa, então se você é da região, quiser ir lá conhecer a clínica, quiser ser atendido, quiser fazer, esse primeiro contato e entender como está o seu emocional, os seus hábitos de vida e o seu metabolismo, a gente faz, esse atendimento ali bem personalizado. Na minha bio tem alguns
links ali para você participar. Então, como você falou, eu tenho o link da masterclass, que a gente vai fazer agora no início de setembro. Tem um link ali para fazer um quiz, responder algumas perguntas e já ter Ótimo. uma resposta rápida, né? E personalizada de como está um pouquinho do seu metabolismo. Você vai responder algumas perguntas, no final você tem ali uma avaliação, claro que não é de forma individualizada, Lógico. mas é personalizada para o seu resultado. No final de setembro eu também vou fazer um workshop que é para mulheres que vão estar presente lá. Vou fazer com mais 2 Você amigas que faz parte de trabalham uma comunidade é, bem interessante de mulheres protagonistas que tem lá na região de Rio do Sul, né. exatamente. Aí esse grupo de mulheres a gente nos unimos nós 3 para fazer um evento específico para essas mulheres que querem aprender a se conectar mais com elas mesmas, entender esse autoconhecimento e todo esse processo aí, e também saber o que que nutricionalmente o teu corpo merece. Na fase, né, como eu falei para você, essa fase de saúde da mulher, a gente tem aí hoje uma demanda gigantesca das mulheres na perimenopausa. Então, perimenopausa é o período que antecede a menopausa. A menopausa é o nome da última menstruação que a gente tem. Mas até eu chegar na última menstruação, eu vou passar por um processo de diminuição de hormônios, de alterações de sinais e sintomas como irritabilidade, insônia, ou sono demais, cansaço, aquele, eh, aquele negócio de névoa mental que a Isso. gente chama, esquece as palavras. Gente, eu também estou nesse período, tá. E eu confesso para vocês Aquele negócio, como é é, que é? isso. Eu adoro. E eu confesso, até falei para você ontem, talvez de todas as fases da minha vida, essa fase tá difícil de eu Aceitar. aceitar. Tá difícil, tá, porque eu também sou ser humano, né. A É, nutricionista é um ser humano igual você, qualquer claro. outro. E esse é um processo que tá difícil. Ainda tá difícil, assim, dizer assim: "Nossa, eu estou", até antecedendo o meu último aniversário, eu fiquei pensando assim: "Gente, não é possível, eu não estou fazendo essa idade. A minha cabeça não tem essa idade. Talvez a minha identidade tenha, mas a minha cabeça, meu corpo não considero que tenha". Porque a gente precisa fazer esse processo também de aceitação de todas as fases da nossa vida. E isso a gente também trabalha na consulta, tá, Claro. porque não sou só eu assim. E aí a gente trabalha esse processo de entender que essa fase, ela pode ser muito mais tranquila, saudável, Produtiva. produtiva, e não com aquele sentimento que as pessoas falam assim: "Nossa, mas eu sinto um calorão que eu não sei de onde vem. Eu suo que eu não consigo me controlar. Eu fico com uma irritabilidade que eu tenho vontade de matar todos do meu lado". E eu também às vezes sinto isso, tá, mas claro que desinflamada, dormindo bem, cuidando, e não sou perfeita, eu tenho problemas para alterar, mas dentro de um contexto, eu tenho sintomas muito mais a menos do que mulheres Com até mais jovens do certeza, que eu. com certeza. E nesse contexto da tua fase de vida profissional, pessoal, foi que você me procurou, né, foi nesse turbilhão, nessa inquietude, e não tão silenciosa, mas uma inquietude que: "Ah, eu preciso". O que fez você procurar uma mentoria nesse momento da tua vida? Conta para nós. Eu vejo hoje uma desconexão das pessoas muito grande, da população em geral, muito grande, com o seu próprio corpo, com o seu próprio entendimento emocional, corporal e espiritual. Eu falo que a gente é um tripé, né? Sim. Se eu não tiver um corpo físico, um corpo mental, emocional e um corpo espiritual, eu não sou ser Que é humano. inclusive o que eu falo É, aqui, ó, no Mudança Estratégica, Crescimento Inevitável. Esse exatamente. tripé tá aqui. Eu preciso desse tripé. Eu preciso entender que, não importa a sua religião, existe um Deus, um Sim, Criador, um universo, uma força maior que rege muitas coisas dentro de mim, inclusive. Eu preciso entender que o meu corpo físico é algo que necessita de cuidado, como uma casa, como um jardim, né? Uma empresa. Ele precisa de cuidados, precisa de muito bom. reparos, precisa de estrutura. E eu tenho um corpo emocional que ele precisa de algum lugar para morar. E ele mora dentro do meu corpo físico. Então, o que eu penso, o que eu sinto, as emoções que eu gero aqui no meu emocional, elas vão acontecer aqui no meu corpo físico. Então eu preciso ter um equilíbrio em tudo isso. E aí, tudo isso me leva a fazer esse entendimento, né, que a nutrição vai cuidar do teu corpo físico. Quando eu tenho um corpo forte e saudável, eu também tenho emoções mais fortes e saudáveis.
mais equilibradas, mais ponderadas. E isso também vai fazer uma conexão com o meu espiritual. Então, é essa Denise que eu trago para a consulta. A que ajuda você a encontrar esse equilíbrio, a que ajuda você a se conectar com você mesma. E aí o propósito de trazer para você foi levar essa consciência para as pessoas. Entender e aprender com você como mostrar isso e como conscientizar as pessoas. Como me posicionar diante, das minhas falas, do meu compromisso, do meu propósito, para levar essa consciência para as pessoas. Porque eu não vou conseguir atender todo mundo que precisa da nutrição. Se você quer engravidar, você precisa de uma nutricionista. Se você, eh, quer cuidar da sua saúde como mulher, você precisa de uma nutricionista. Se você está gestante, você precisa de uma nutricionista. Então, a nutrição é para todos, sem exceção. A partir do momento que você nasce, ou melhor, que você Antes, pensa em gerar alguém, antes, né. aquele óvulo já precisa de uma nutrição. Boa, E até o último dia da sua vida, a nutrição vai fazer diferença na sua vida. Então, todos nós que nascemos precisamos de nutrição. Mas eu não vou conseguir atender todo mundo. Mas eu quero levar esse conhecimento para as pessoas. E o teu trabalho me ajuda a conscientizar mais pessoas, a levar esse entendimento de que você precisa olhar para si, precisa olhar para o seu corpo físico e precisa olhar para o seu corpo emocional e espiritual. muito bom. Essa ter clareza do que você é capaz de entregar e fazer, do conhecimento e da história que você tem, mas também ter clareza de que nem todo mundo percebe isso do jeito que deveria perceber e valorizar. Então, estar numa mentoria, numa trilha, né, numa trilha de construção do teu posicionamento, da tua comunicação, do teu método de trabalho, te traz esse te traz essa tangibilidade daquilo que você imagina, quer e ainda consegue chegar na ponta. E como é que tem sido o processo? Você mudou muita coisa, se adaptou, foi difícil, está sendo difícil? Porque a gente ainda está no processo, a gente ainda está subindo essa montanha juntas, né, nós estamos escalando essa montanha que você determinou: "Eu vou levar essa conscientização para mais pessoas, vou chamar uma guia para subir essa montanha comigo e para me dar a direção", que é a Chay. Como é que tem sido essa trilha? Me conta um pouquinho. Como na nutrição, a gente precisa de nutrição todos os dias. E como nesse processo, a gente também precisa disso a vida inteira. Então, sim, você adiantou vários passos aí que eu estava, tentando, né, e acho que adiantou muitas coisas. Mas sim, a gente está no processo, né, Chay, a gente está aprendendo. Aí como eu aprendo? Com os livros, mas aprendo com as nossas aulas, com as nossas mentorias individuais, as em grupo. Agora no dia 16, né, do mês que vem, a gente vai ter um encontro presencial. Isso, Então todo esse processo vai trazendo insights. "Puxa, isso eu posso trazer mais. Essa fala talvez conecte com mais pessoas, chame a atenção de mais pessoas, leve para essa pessoa um pouco mais de: 'Opa, será que realmente eu preciso olhar para isso? Será que eu preciso mesmo cuidar do meu sono? Será que eu preciso mesmo cuidar, né, do meu intestino? Será que eu preciso mesmo fazer esse cuidado nutricional? Será que eu só estou tomando esse suplemento porque, a blogueira falou, porque eu fui na farmácia e disseram que era bom ou porque o meu metabolismo está precisando disso?' Porque é uma coisa diferente da outra, sim, né, totalmente. Não basta só tomar o suplemento, você tem que ter a intenção de. Qual é a sim, intenção que você está tomando ele? Você sabe qual é a intenção? Porque às vezes a gente não sabe não também. sabe mais. Eu falo muito essa frase, Chay, que eu acho que cabe também dentro desse propósito que você tem com os teus pacientes, com os teus clientes, Não com o deixam teu de ser pacientes não às deixa de vezes. ser. Eu falo assim, ó, não é uma maçã que você come no sábado que salva tudo que você comeu de errado durante a semana. E também não é uma pizza que você come no sábado que vai estragar todo o contexto que você teve de alimentação saudável durante a semana. Esse teu processo é a mesma coisa, porque eu acho que tudo vai somando, né. Então todas as ações que a gente vai tendo, de todos o processo que eu vou passando com você, vai trazendo benefícios. Mas como seres humanos, a gente vai comer a pizza às vezes, Lógico, né. A gente vai achar que só a maçã vai salvar o negócio, mas nunca é só, mas é também. E também o teu trabalho me traz, um quentinho no coração, assim, de dizer assim: "Puxa, eu estou no caminho certo". é verdade. Esse caminho é possível. Isso traz esperança para mais pessoas. Que bom, obrigada.
Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de ser tua mentorada, de poder fazer parte desse grupo de pessoas tão selecionadas que estão com você. E eu sempre e assim, energia boa contamina, né, É, como energia ruim também contamina. sim. Então eu prefiro escolher um grupo de energias boas para se Muito contaminar com bom, energia boa. muito bom, muito obrigada. Foi uma aula e, ao mesmo tempo, assim, um chacoalhão para todos nós. Você desperta na gente a vontade de ser melhor. E Que eu bom. acho que isso tem tudo a ver com um dos meus principais valores no pilar saúde, que é vitalidade. Você trouxe essa palavra para cá. Eu já fazem mais de 15 anos, acho que fazem 15 anos que eu me formei no método de coaching, e eu lembro lá nas minhas primeiras aulas, eu precisava escolher os meus pilares de valores. E tem relacionamento, né, prosperidade, família, enfim, mas tem um pilar que é saúde. E no meu pilar saúde, a palavra vitalidade é um dos meus principais valores. Então, você trouxe isso e realmente está muito alinhado com o teu propósito. Obrigada, doutora Denise, Eu que e agradeço. até uma próxima reunião. Quero falar com você que está aqui no episódio do Pode Sim, e que eu vou te dar um recado, vou te dar um chacoalhão aqui. Uma mentoria, ela não é uma terapia, ela não é um processo de coaching, ela não é uma consultoria, ela não é um treinamento, uma aula. Então você não pode esperar por um mentor que ele vai te trazer mais e mais conhecimento. Você precisa entender, ao contratar um mentor, ao entrar numa mentoria ou num grupo de mentoria, que a conexão com o teu coração, ele deve gritar mais alto do que qualquer marketing, do que qualquer ruído de boa página de venda ou de um bom Instagram. Isso serve para todos os profissionais, mas uma mentoria é uma construção. É uma construção que envolve vários pilares, especialmente esse pilar do ecossistema. Quando a gente consegue, e eu trago isso como algo muito particular meu. Quando alguém está numa mentoria comigo, essa pessoa está dentro do meu ecossistema. Essa pessoa ela passa a ter um olhar individualizado meu, porque eu realmente me conecto com o coração, com a alma, com as emoções. Eu me torno amiga, amiga do teu propósito, amiga do teu projeto, amiga da tua família, amiga de você. E sendo amigo, que é outro valor muito importante, sendo amigo, você pode confiar. Em amigo, você pode confiar. E uma das coisas que eu percebi nas últimas semanas, não foi nem nos últimos meses, uma das coisas que eu percebi nas últimas semanas, como as pessoas estão com poucos amigos. A amizade, poder contar com alguém que tem um olhar, não só um olhar estratégico, não só um olhar de conhecimento, não só um olhar de performance, mas tem um olhar de amigo. Na tua caminhada, na tua trajetória, vai fazer toda a diferença na tua missão de vida. Então, eu te agradeço por nos acompanhar até o final desse episódio do Pode Sim. E quero que você nos siga nas redes sociais, comente sobre esse episódio e, principalmente, encaminhe essa aula para alguém que queira fazer filhos melhores para esse mundo, porque a gente quer ver muita gente saudável e muito pouca gente doente. Um beijo, até o próximo episódio.